Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos uma aula de redação para a terceira série. Vamos falar um pouco sobre o tema, a tese e a argumentação. Antes de iniciarmos, a gente tem que pensar no tema. O tema é aquela frasezinha que a banca vai lhe dar para que você disserte sobre ela. Antes de começar a escrever, é fundamental que você pare, leia direitinho aquela frase tema e que faça a interpretação. Porque se você não conseguir interpretar direitinho aquela frase, você corre o risco ou de fugir do tema ou de tangenciar o tema. E isso não vai ser aceito, você vai acabar ou tendo a redação zerada ou levando menos ponto, porque tangenciando você perde ponto. Então, você tem que pensar o tema a partir do seguinte prisma. Quais as causas? Por que que acontece isso? Quais as consequências? Quais são os resultados desse problema apresentado pelo tema? Quais os objetivos de tudo isso? Qual finalidade nós podemos ter, né, dentro desse tema? Aí você vai pensar quais os recursos que se tem para resolver essa problemática, quais os empecilhos para que essa problemática de fato existe, para que não possa ser consertada, né? Há quanto tempo isso acontece? De que forma isso acontece? De que maneira? De que modo? Então é preciso analisar o tema ele por completo. Por que que esse problema acontece? Quais as soluções possíveis? Ou o que é que causou esses problemas? Então, é preciso parar, analisar o tema, ler os textos de apoio e, a partir daí, planejar sua redação. Queria chamar a atenção para que você mantenha-se fiel ao tema, utilizando as palavras-chave dentro do texto, porque se você não fizer isso, você pode correr o risco de fugir do tema ou de tangenciar o tema. O que é tangenciar? É quando você aborda somente o assunto. Vamos lembrar que alguns anos anteriores, o Enem teve um tema que era a questão da deficiência auditiva e a exclusão dessas pessoas, né? A falta de inclusão na educação. Então, se eu falar só de deficiência de um modo geral e não tocar no assunto ou no tema mesmo, que era deficiência auditiva, isso é tangenciar. Se eu falar de deficiência de um modo geral, deficiência física, motora, e não deficiência auditiva, como era o tema. Então, é preciso saber quais palavras-chave estão dentro do tema e tocar nesses assuntos, nesse tema, nessas palavras. Senão você corre o risco de tangenciar. Eu trouxe essa ideiazinha aí porque é assim que tem que ser o início de sua redação, o seu planejamento. De que forma? O tema, tá lá, o INEP vai dar lá o tema. A tese, qual é a sua opinião sobre esse tema? Aí você vai perguntar por que que eu penso dessa forma? E esse porquê são os argumentos. Só precisa pensar em dois. Cada parágrafo de desenvolvimento é uma dessas respostas, um desses porquês. Eu trouxe um exemplo para a gente ter mais ou menos a base de como planejar a redação. O tema é tabagismo no século XXI, problemas e consequências. A tese, né, que eu penso, com o consumo liberado e de fácil acesso, é comum ver adolescentes cada vez mais jovens fumando, causando assim dependência logo cedo. Agora eu vou perguntar o porquê. Por que que eu penso assim? Aí são dois porquês, dois argumentos, dois parágrafos de desenvolvimento. Argumento 1. Mesmo com a falta de propagandas e anúncios, não é difícil encontrar cigarros à venda em bancas de revistas, bares, lojinhas, né? Facilitando o consumo dessa droga e despertando a curiosidade de quem nunca usou. Eu vou desenvolver o primeiro argumento em cima disso aí.
E a partir daí eu vou trazer estratégias argumentativas, vou falar delas daqui a pouquinho. Argumento 2. O aumento do consumo por jovens que ainda no início da adolescência entram na moda dos narguilés, que é a porta de entrada para o cigarro e outras drogas ilícitas. No argumento 2, eu já fecho um pouquinho mais o círculo, falando sobre o narguilé, que é uma tendência muito dos adolescentes. Então, essa daí está a estrutura montada dos meus argumentos, e a partir daí eu vou desenvolver cada parágrafo. Vou fechar aqui minha câmera rapidinho, para que vocês consigam enxergar essa parte aqui. Estratégias argumentativas, elas vão dar suporte para a sua argumentação, tá bom? Como é que eu posso argumentar dentro daquilo que está lá, daquilo que eu trouxe, fazendo com que meus argumentos sejam de fato convincentes? Eu preciso trazer exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos que eu posso comprovar, citações de pessoas, né, especialistas no assunto, alusão histórica, por exemplo, trazer um fato histórico, ou fazer algum tipo de comparação. Mas lembre-se, é preciso sempre trazer a fonte de tudo isso. De onde veio essa sua informação? Tá? Então, é preciso trazer o dado, de onde veio esse dado, de onde veio esse exemplo, quem é que está falando, né? Essa citação é de quem? Então, é preciso trazer a fonte dessa estratégia que você traz. Para concluir, eu trouxe um parágrafo, tá? Vamos falar um pouco sobre ele. Ele vai falar sobre essa questão dos deficientes auditivos que eu tinha dito no início. É um parágrafo de argumentação. Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um exemplo disso é a inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Então, nós temos aí, lá em cima, o que ele vai discutir no parágrafo. Embaixo, ele vai falar como a falta do acesso, né, a esses surdos no mercado de trabalho, e aí depois ele vem trazendo uma estratégia argumentativa dentro disso, que ele vai trazer uma citação. Essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como um direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que expõe os surdos a uma condição ainda maior, de maior exclusão e desrespeito. Então, ele vai falar que, por causa de uma péssima qualidade de uma educação, esses surdos eles não estão preparados para mercado de trabalho. E ele vai dizer que a culpa disso tudo é o Estado, por não fazer essa inclusão. E ele vai trazer isso a partir da fala deste contractualista, desse sociólogo aí que vai estar questionando esse papel da sociedade. Então, você faz uma análise do seu argumento a partir de alguém, para confirmar esse seu argumento. Prontinho, agora é com você. Responda a atividade, onde você vai fazer a análise de uma redação. Tá? Um grande beijo, até a próxima.